Olá pessoal, espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência com a pré-eclâmpsia no puerpério. A gente se vê muito falar sobre a pré-eclâmpsia, né, antes do parto ou durante o parto, mas pouco é falado na pré-eclâmpsia no pós-parto. E eu tive um mês depois que a minha bebê nasceu. E tudo começou, vamos lá, eu tive o meu pré-natal, já foi um pré-natal de alto risco. Por eu já estar com mais de 35 anos, já era um pré-natal já tardio, né? E eu tive diabetes gestacional. Deu uma gaguejada aí, mas diabetes gestacional. Tive que tomar insulina, né? A diabetes ela dava uma alteração quando eu acordava. Então, eu comecei a tomar insulina à noite, comecei com 12 unidades, no final já estava tomando 20. Tive diabetes e eu tomava já remédio de pressão alta porque quando meu filho nasceu, eu já fiquei com a pressão meio alterada. E aí durante a gravidez, na minha gestação, agora eu fiquei fazendo controle da pressão, tava sempre normal. Geralmente tava 12/7, raramente dava uma subidinha ali pra 14, nada preocupante. Fiquei internada 2 vezes antes da minha bebê nascer, por conta da diabetes, porque no ultrassom dava que ela era uma bebê gigante. E tive que ficar internada, ok. Ela nasceu, foi um parto rápido, tranquilo. Assim que ela nasceu, eu já não precisei mais tomar insulina, minha diabetes normalizou, já fiz curva glicêmica, sumiu, realmente não tenho diabetes. Só que a minha pressão começou a ficar alta. Depois que ela nasceu, minha pressão ficou alta. Então eu ficava ali 14, 15, às vezes chegava a 16. E no outro dia do meu parto, eu fiz laqueadura, né? Eu tive um parto normal. No outro dia eu fui fazer laqueadura, tomei uma hack também. E na minha cabeça, eu comecei a sentir muita dor de cabeça, muita. Era por conta da hack. Eu falei assim, essa hack me dá essa dor de cabeça e minha pressão começou a ficar alta. Eu ficava ali 14, 15, nunca baixava. Às vezes 16. E fui em vários médicos. Fui no meu médico do pré-natal de alto risco. Ele manteve meu remédio que eu já tomava de pressão, colocou mais um remédio. Fui na ginecologista, que não era de alto risco, que eu também fazia acompanhamento com ela no pré-natal. Ela continua com esses mesmos remédios. Fui no pronto-socorro, fizeram um exame de sangue, você tá bem, tem que ir pro clínico. Fui pro clínico. Quando eu fui pro clínico, eu já tava assim, gente, não aguentava mais sentir dor de cabeça, de verdade. E minha pressão não abaixava. E a clínica era uma médica e ela realmente tentou fazer alguma coisa por mim. Mas só que eu amamento e não era todo remédio, não é todo remédio que é compatível com a amamentação. Então ela trocou meu remédio, tirou o remédio que eu já tomava desde o pré-natal, colocou um outro remédio e manteve o que o médico do alto risco colocou. Então eu fiquei tomando mais 2 remédios, né? Isso era uma terça-feira. Na sexta-feira, eu comecei a ter uma dor de cabeça, assim, enlouquecedora. Eu pensei que eu ia morrer. E eu tive febre na sexta e no sábado. Só que eu não queria... A mãe, né, gente? Eu não queria ir pro hospital, porque meu filho era final de semana. E eu já tinha, já que não era alguma coisa boa, porque minha pressão já tava dando 18. Então, assim, eu sabia que ia dar ruim. E aí eu esperei o sábado e o domingo, fiquei com meu filho. Na segunda-feira, quando ele foi pra creche, eu fui pro hospital. Eu cheguei no hospital com a pressão 20/11. Já não tinha mais o que fazer. A médica nem, na verdade, nem olhou na minha cara, porque eu vou te internar. Sintomas que eu tive: pontos luminosos, via constantemente, bolinhas flutuantes, sabe?
era constante. Dor de cabeça e dor na nuca, que era insuportável, não sabia lidar, de verdade. Eu tava tomando dipirona 1 grama, eu tava tomando 3 por dia, porque era o único remédio que eu podia tomar. Era o dipirona normal, mas eu tomava 1 grama, porque eu já tava desesperada com aquela dor. E tontura, sentia tontura, às vezes eu me sentia meio aérea, sabe? Parecia que tava as coisas flutuando ao meu redor. Cheguei, a médica já me internou, subi pro CTI e fiquei sulfatando, 24 horas sulfatando. Experiência horrível. Que você tem que ficar com 2 acessos, né? Um remédio, um é pra emergência e o outro, o remédio vai correndo na sua veia. Tive que usar sonda, que foi horrível. Minha bebê ficou comigo, e eu ali sulfatando naquela situação e amamentando. Tive que ficar algumas horas sem comer, mas eu meio que chorei pro médico, falei assim, olha, eu amamento, eu estou com fome, eu preciso comer. E a médica liberou que eu comesse. Quando ela liberou pra eu comer, eu tava passando muito mal. E minha pressão não abaixava, eu ali sulfatando, já tinha horas que eu tava ali sulfatando, e a pressão continuava 18, 18, 18, 18, 17, 18, 17. Então eu falei assim, ó, estou passando mal. E a médica mandou colocar hidralazina na veia. Hidralazina já é o remédio que eu tomo, já estava tomando no pós. Quando o médico do alto risco foi o remédio que o médico passou, o hidralazina. Quando ela jogou aquela hidralazina na veia, a minha pressão foi pra 8/4. Pra quem tava com a pressão 18, 20, na hora eu pensei que eu fosse morrer. Eu tava comendo, só falei assim, meu sogro tava comigo. Eu falei assim, eu tô passando mal. Eu deitei, quando eu olhei pro aparelho, minha pressão tava 8/4 e eu simplesmente, não sei, gente, o que tava acontecendo. Eu lembro que a enfermeira só falava, começou a conversar comigo, assim, fica comigo, fica comigo. Eu ali conversando com ela, e a enfermeira só, fica comigo, fica comigo. Até que a pressão normalizou, foi pra 14, que já era o meu novo normal, né? Era o 14. Consegui comer, enfim, fiquei ali 24 horas sulfatando. Quando eu saí, deu as 24 horas, eu fui pro setor lá que fica esperando pra ter parto, com as meninas lá que ia ter bebê e tal. Mas eu fiquei pouco tempo ali e subi pro quarto. Eu fiquei mais 7 dias internada, eles tentando achar um remédio que fazia efeito, porque realmente minha pressão não abaixava. Foram assim, acho que umas 4 tentativas de medicamentos que não deram certo. E chegou uma hora que as médicas obstétricas, elas já não sabiam mais o que fazer, que elas chamaram um clínico. Quando o clínico chegou, ele fez várias perguntas, viu minha bebê, viu minha pressão, e aí ele não falou nada. Ele simplesmente foi lá, passou para as enfermeiras e mudou totalmente os remédios. E foi aí que minha pressão começou a melhorar. Esse clínico que conseguiu ali achar os remédios, né? Que hoje eu tomo mais de 10 comprimidos por dia para continuar aí com a pressão razoavelmente boa. E aí eles tiveram que esperar para ver se realmente ia ser esses medicamentos. Eu ainda estou aí em recuperação, tenho que 3 meses que eu saí do hospital. Hoje faz 3 meses que eu saí do hospital. Continuo tomando os remédios e minha pressão nem sempre tá boa, então assim, minha pressão boa hoje é 13, 14. E qualquer emoção, se eu esqueço de tomar o remédio,
Qualquer notícia que eu me assuste, que eu fique angustiada, minha pressão já sobe, já vai pra 16, 17. No dia que minha bebê foi pra creche, minha pressão foi pra 18, eu tava passando já muito mal. Mas, gente, estou aí na luta, né, tentando me recuperar. E esse vídeo eu tô fazendo mais como um alerta, sabe? Pra gente para as pessoas se cuidarem, as mulheres, porque às vezes a gente acha que a gente já tá fora da linha de risco, né? Ai, meu parto foi ótimo, foi lindo. E depois de um mês que eu tive a pré-eclâmpsia e já fui dando sinais, eu busquei ajuda diversas vezes, tipo assim, os médicos olhavam e falavam, mas você não foi? Eu falei assim, eu fui diversas vezes nos hospitais. Fui em clínico, fui em ginecologista, vim no pronto-socorro e fazer o exame, você tá bem, vai embora. E nunca aceite, se você tá mal, se você tá com dor de cabeça, se você acha que tem alguma coisa assim que a gente sente que não tá legal, persiste, vai e fala assim, olha, eu não tô bem, de verdade, tem alguma coisa acontecendo. E é isso. Ficou um vídeo um pouco longo, mas é um alerta mesmo. E tchau, tchau.